Você achou que eu não ia dar as caras aqui na semana que antecede Ciências Humanas, Linguagens e Redação no Enem? Meu filho e minha filha, eu vou falar de Geografia Física, é isso mesmo. Eu, professor Joãozinho, de Física, posso contribuir com você um pouquinho ali na parte de Geografia Física, mais especificamente, né? Então, vamos começar que eu vou fazer logo uma questãozinha aqui que envolve um conteúdo ali falando sobre a diferença de pressão, zonas ciclonais, anticiclonais e, rapaz, eu estudei bastante aqui para dar uma boa aulinha para vocês nesse vídeo. Mas antes, já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade e com a sua inscrição aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo quando sair. Ah, ativa o sininho das notificações para você ficar ligado, né? Vamos lá para o conteúdo. A questão começa dizendo o seguinte: circulação geral das massas no planeta. E aí vem uma figura aqui toda detalhada, onde você encontra ali o planeta Terra, cheio de camadinhas, né? Quando tem ali o trópico de Capricórnio, tem ali o outro trópico de Câncer, tem a linha do Equador e umas setinhas muito loucas. Mas, cara, esse é um desenho aqui também muito famoso, nessa parte aqui da Geografia Física, onde a gente fala da circulação geral da atmosfera. E ele botou um nome aqui diferente, mas que quer dizer a mesma coisa: circulação geral das massas no planeta. Bom, aí ele vem aqui com o seu enunciado dizendo o seguinte: a imagem ilustra a ação de um agente natural no planeta, caracterizado por... E aí vem as alternativas. Estamos basicamente falando aqui da atmosfera, que nada mais é do que uma camada composta de gases esses atmosféricos. Galera, nesse momento é muito comum o seu professor de geografia chegar aqui e falar o seguinte, ó: regiões que têm alta temperatura, essas regiões aqui, ó, que vão ter ali uma concentração, uma quantidade, né, de gases, elas são regiões de baixa pressão. É isso que o seu professor de geografia costuma dizer. E que regiões de baixa temperatura costumam ser regiões de alta pressão. Então tá aqui o que o seu professor de geografia costuma dizer. Aí, cara, se você dá uma olhadinha nisso aqui, né, nesse esquema, e tenta concatenar com a física, tenta linkar com a física, talvez soe um pouco estranho. Porque quando a gente está falando de gases, o que vem à sua mente em física, talvez até em química? PV igual a nRT. Aí, cara, você olha PV igual a nRT e fala assim: não tá batendo. Não tá batendo, João. Como assim? Maior temperatura, menor pressão, sendo que nesse diagrama, nesse esquema, tudo me leva a crer que o volume é um volume fixo, o número de mols também R é uma constante por si só, não está batendo. E, real, não está batendo porque, na verdade, isso aqui é falso para essa situação. Não podemos considerar gases ideais nesse regime, nesse esquema que nós estamos estudando. Nem tudo é flores, gente, tá bom? E essa parte, inclusive, de geografia física, é uma parte que eu ouço a galera falando, reclamando, né, que tem dificuldade. De fato, galera, isso aqui é um pouco difícil mesmo, né? Eu até tenho vontade de, num próximo vídeo, trazer uma aula completíssima sobre isso aqui. Mas aqui o meu objetivo é resolver essa questão. E aí o que eu quero dizer, voltando ao nosso raciocínio, é que PV igual a nRT não vale aqui, por quê? Porque não é gás ideal. Na verdade, esses gases aqui, eles não estão em equilíbrio termodinâmico, que é a única situação que você pode usar PV igual a nRT. Então, isso aqui não é equilíbrio, eles não estão, ó, os gases não estão em equilíbrio termodinâmico, que é quando você tem as variáveis termodinâmicas, PVNT, né? Quando elas estão com determinado valor. Aqui não, cara. O tempo todo, essas variáveis termodinâmicas vão ganhando diferentes valores. E, na verdade, a gente está falando aqui de dinâmica dos fluidos, ou mecânica dos fluidos, né? Para a galera aí do ensino superior. E é um buraco mais embaixo aqui, né? Mas, para o Enem, a gente pode tratar aqui das noções básicas de dinâmica dos fluidos. E relacionar, na verdade, essa pressão aqui, ó, com a velocidade desses gases. Então, aquela temperatura ali, eu não vou tratar mais como uma temperatura. Não é que ela esteja errada. Na verdade, eu vou só te dar uma visão complementar que a física pode te ajudar.
a compreender o que está por trás. Então, na verdade, regiões ali com alta velocidade, que eram antes, que você estuda na geografia, né, com alta temperatura, imagine, alta temperatura, obviamente elas estão com alta velocidade. Essas regiões de alta velocidade são as regiões de baixa pressão. E as regiões de baixa velocidade ou baixa temperatura, lá na geografia, são as regiões de alta pressão. Então, gente, eu quero que vocês concluam aqui comigo que as regiões de alta pressão, elas são regiões de divergência desses ventos, enquanto as regiões de baixa pressão, elas são regiões de convergência desses ventos. Aí qual é a relação então agora de velocidade com pressão na física, onde a gente está estudando aqui noções básicas de hidrodinâmica ou então de mecânica dos fluidos ou dinâmica dos fluidos. Para te explicar melhor, na verdade eu vou te dar exemplos. Eu vou tentar fazer com que você compreenda esse fenômeno ratificando com exemplos. Eu vou te dar evidências empíricas para você acreditar em mim. A começar por você sentadinho aqui no ônibus ou no carro. Sabe aquele momento em que o seu cabelo começa a voar para fora? Por que ele está voando para fora? Porque fora do ônibus, do carro, do veículo, vamos supor que esteja ventando bastante. E aí eu representei aqui por esse ventinho aqui em cinza. Então a velocidade grande do lado de fora ocasiona nessa região, do lado de fora, uma baixa pressão. Comparativamente ao lado interno do veículo, você tem o vento com baixa velocidade e, consequentemente, com alta pressão. E aí você sabe da geografia, você sabe da física, que o deslocamento de ar, que é o vento, ele vai sempre da alta para a baixa pressão. Inclusive, acabei de mostrar aqui a figura para vocês, né? Olha o vento indo da alta para a baixa pressão. Voltando ao nosso exemplo, justamente é por isso que o seu cabelo voa para fora, né? Para fora do veículo, porque ele está se deslocando da alta pressão para a baixa pressão. A mesma coisa vai acontecer quando, não sei se você já viu, se deparou com isso, quando a cortina aí, ó, da sua sala, do seu quarto, ela vai em direção para fora, né, do cômodo que ela se encontra. Mas isso vai acontecer quando o vento lá fora estiver uma velocidade muito maior do que o vento aqui de dentro. Então, vento de dentro, baixa velocidade, região de alta pressão. Lá fora, região com vento de alta velocidade e baixa pressão. E aí, ó, tudo vai se deslocar da região de alta pressão, que é o lado interno, para a região de baixa pressão, que é o lado externo. Por isso a cortina vai para fora. Outros exemplos é quando você pega um pedacinho de papel e deixa ele aqui assim, perto da sua boca, ele vai cair naturalmente, né? Que seria essa visão aqui, por exemplo, ó, ele vai ficar caidinho, mas você sopra o lado superior, o lado de cima. Você faz assim, ó. E o que vai acontecer? Surpreendentemente, o papel ele começa a subir. Ora, por que ele sobe se eu estou soprando na parte de cima? O que tem a ver esse movimento dele subir? Na verdade, porque quando você sopra, você ocasiona ali uma alta velocidade para aquele vento, para aquela região ali, para aqueles gases, ocasionando uma região de baixa pressão. E do lado inferior, né, na parte inferior, a velocidade é baixa e a pressão é alta. E o deslocamento é sempre da alta pressão para a baixa pressão, por isso o papel ele sobe. E um outro exemplo sensacional, cara, interessante de você saber, né, vai que pode cair numa contextualização de uma situação problema no Enem, é os tetos das casas, né, eles sendo descolados em regiões que tem ali furacões, que tem ciclones, que tem um vento muito forte. Porque o que acontece? O vento do lado de fora, com uma altíssima velocidade, ocasiona uma região de baixa pressão. Mas dentro da casa, o vento ele está baixíssimo, uma velocidade baixíssima e, consequentemente, uma pressão muito alta. Então começa a ter uma pressão muito grande, ó, sendo exercida no teto, só que na parte interna. E aí a pressão do maior para o menor pode fazer com que o teto comece a se descolar. Só esses exemplos empíricos aqui já merecem o seu like, né? Então se você não deu no início do vídeo, estou passando aqui para te lembrar rapidamente para você dar aquele like aí, que dá aquela moral, e na verdade com a sua inscrição aqui no canal também. Mas vamos continuar. Eu separei aqui agora uma imagem da Terra, recortada de duas maneiras distintas, mas que eu vou desenhando nas duas ao mesmo tempo para a gente entender
o que vai acontecer com essa circulação geral da atmosfera a partir de dois pontos de vista distintos. Agora, separei aqui também as linhas principais, tá bom? Temos aqui a linha do Equador a 0 graus de latitude e também vamos aumentando ali as latitudes, tanto para norte quanto para sul, a 30, a 60 e a 90 graus. Bom, se eu te pergunto qual é a região do planeta Terra que recebe mais incidência solar, você vai me dizer que é o 0 graus, é a linha do Equador. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Mas, consequentemente, a gente vai ter então nessa região que tem alta incidência de luz solar, a temperatura aumentando, e aí o vento ali, o gás da atmosfera vai ficar com uma altíssima velocidade. E se ele tem alta velocidade, vai ficar então com baixa pressão. Então a região da linha do Equador é uma região de baixa pressão. Ao contrário, os polos, né, Polo Norte e Polo Sul, são regiões de alta pressão, já que não tem tanta incidência solar ali, na verdade é a mínima incidência solar, né? Agora, nessa região da linha do Equador, que é a região de baixa pressão, você tem os ventos ali, ó, subindo, porque esses ventos da baixa pressão, eles também são pouquíssimos densos, né? A densidade é muito baixa. Lembra lá, baixa pressão, então a temperatura está mais alta, né, comparativa aos outros, e aí a velocidade está maior, então isso faz com que ele fique o quê? Mais levezinho, né? Então ele começa a subir. Ao subir, ele carrega inclusive gotículas de água, vapor de água. Não é à toa que essas regiões também têm um índice pluviométrico um pouquinho maior. E aí, na verdade, começa a chover aqui. Agora, o que vai acontecer? Esse ventozinho aqui, depois da precipitação, depois das chuvas, ele começa a ficar mais denso. Não vou entrar nesse detalhe, também é muito técnico, muito complexo. Mas aqui, por vários processos, ele vai ficar mais denso, ele vai resfriar, fazendo com que ele se torne então um vento de alta pressão. E aí, na verdade, essa regiãozinha aqui de 30 graus norte e 30 graus sul, elas são regiões de alta pressão, e esse vento aqui ele começa a se espalhar, né? Se ele se espalha, é uma zona de divergência dos ventos, por isso alta pressão. E aí, na verdade, esse é o famoso vento alísio, que se direciona das regiões de 30 graus de latitude para a região de 0 graus na linha do Equador. O nosso desenho aqui à direita, eu representei ele dessa maneira. Não vou também entrar nesse vídeo em detalhes porque que tem esse formato aqui, as correntes ali dos ventos. Isso tem a ver com um efeito chamado efeito Coriolis. Em outro vídeo, quem sabe, eu detalhe um pouco mais essa curva aí que os ventos fazem, que tem a ver com o movimento de rotação da Terra, né? E o efeito Coriolis, quando a gente fala de força inercial. Mas, da mesma forma que esse vento vai para 30 até 0, também vai de 30 para 60. O que faz, na verdade, a gente induzir que essas regiões de 60 graus norte e 60 graus sul, antes elas estavam entre duas regiões de alta pressão. Isso não faz muito sentido, né? Então, na verdade, essas regiões que também ali, essas regiões, na verdade, elas vão ser regiões de baixa pressão. Essa é a ideia, né? Que aí sim agora fica mais coerente, né? Agora você tem aqui essas regiões de 60 graus também sendo regiões de baixa pressão, que também vão receber ventos, obviamente, das regiões de 90 graus, que são os polos ali, né? Por isso tem essas setinhas aqui se direcionando para as regiões de 60 graus. Claro que também isso vai ter relação com o fato de nessas regiões de 60 graus o vento subir, né? Porque ele começa a ficar menos denso, precipita um pouco, fica mais denso e aí volta para cá, para essas regiões, que nem no exemplo anterior que eu tinha explicado para vocês. Então vai fazendo essa circulação da atmosfera e tem um nome até específico, mais técnico para isso, que são as células de Hadley, né? Você vê aqui que tem umas células aqui de Hadley que eles chamam. Então acho que a gente já consegue tranquilamente responder aqui a questão, né? Que na verdade eu fiz um grande rodeio, eu fiz na verdade uma grande pincelada teórica aqui para fazer um pouco, né, da contribuição da física, mas na verdade essa questão aqui ela é relativamente tranquila, de médio para fácil, né? Porque na verdade você viu que é só uma diferença de pressão. Então o gabarito é letra B, formação de baixa pressão na linha do Equador, né? Já que recebe muita incidência de luz solar, fazendo com que a temperatura aumente, e a velocidade das moléculas também vai ser grande, e regiões de baixa pressão. A gente viu isso pela dinâmica dos fluidos.
E como de praxe aqui também no canal, eu gosto sempre de falar dos distratores, porque no Enem, esses distratores eles têm a sua plausibilidade. Então isso pode fazer com que você se confunda às vezes, mas estamos aqui para desconfundir. Então a letra A, que está incorreta, na verdade ele diz ali que é a inversão sazonal de fluxos atmosféricos nas zonas temperadas. Não, né? Isso não tem a ver, e aí eu coloquei aqui por quê? Porque os fluxos eles não são sazonais, não tem a ver com essa sazonalidade. Na letra B, na letra C, desculpa, ele fala da expansão de brisas geladas em áreas ciclonais. Bom, na verdade, as áreas ciclonais registram ventos de maior temperatura, que tem a ver com o que a gente já viu, porque é na baixa pressão, ou seja, alta velocidade, né, que a gente forma ali, por exemplo, os ciclones. Então, áreas ciclonais têm a ver com baixa pressão. E aí, quando ele fala ali brisas geladas, não tem a ver com temperatura maior, né? E só para complementar, áreas anticiclonais é o contrário. Alta pressão, então a temperatura aí sim, né, seria mais gélida. Na letra D, ele fala ali movimentação constante de frentes frias para o Polo Sul. Bom, na verdade, os polos são áreas de origem, né, de divergência, e não de convergência das frentes frias. Também já vimos isso aqui na explicação. E a letra E, por último, ele fala da ascensão do ar aquecido nas regiões anticiclonais, que tem a ver com isso. Bom, na verdade, a ascensão do ar aquecido ocorre nas regiões ciclonais, né, cara? Baixa pressão, alta temperatura, alta velocidade, aí ele sobe, né? Que foi o que a gente viu ali agora, pouco também na nossa explicação. Mas agora me conta aqui nos comentários. E aí, você acha que esse tipo de questão envolvendo ali a parte de baixa pressão, alta pressão, vai cair no Enem agora de 2022? O que você acha, hein? Ciclones? Anticiclones? Será que cai uma questãozinha dessa de geografia física? Será que você lembra do Joãozinho explicando ali da relação entre velocidade, baixa pressão, da dinâmica dos fluidos? No mais, muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Conto com seu like fortalecedor e a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade. Um forte abraço e bons estudos!